Hoje nós estaremos fazendo uma live com Luiz Seve, meu querido amigo de mais de meio século, mas falhou alguma coisa aqui da nossa equipe técnica, então nós estamos fazendo a gravação e vamos botar no Facebook e no WhatsApp, no YouTube, para vocês assistirem. O Luiz Seve é um multicraque, né? Jogou nas 11. Empresário, executivo de uma grande empresa de engenharia, a maior empresa de dragagem, que fez o alargamento da praia de Copacabana, que era do seu sogro, do grande engenheiro Paranhos, e ele, muito jovem, criou aquela que é hoje, 55 anos depois, uma das mais importantes galerias de arte do Brasil, com uma grande sede no Rio de Janeiro e outra em São Paulo. Então, ele vai nos contar hoje, vamos falar nesse assunto, porque no meio desta pandemia toda, a arte também entrou na área econômica, porque já há um investimento em arte, né? Acabaram-se as rendas da aplicação financeira, enfim, hoje a arte é cultura, mas a arte também é negócio. Mas primeiro vamos saber como é que o nosso Luiz, tão jovem, porque ele tinha 24 anos, como é que ele entrou no ramo, como é que ele abriu a sua primeira galeria, que foi no Copacabana Palace. Bom, eu tinha 24 anos, estava no 5º ano de engenharia da PUC, e meu pai tinha morrido, eu precisava fazer alguma coisa. E minha mãe me deu uma ideia. Fala com a sua tia, Maria Luísa, que ela conhece muito esse negócio de arte. E o irmão dela, o Aloysio de Paula, era diretor naquela época do Museu de Arte Moderna do Rio. Por não ter uma outra opção, nós começamos a galeria de arte no Copacabana Palace. Isso no dia 17 de novembro de 1965. E realmente, de lá para cá, foi botando um tijolinho em cima do outro. E hoje em dia nós somos a galeria de arte mais antiga do Brasil, com muito reconhecimento no Brasil e no exterior, com alguns correspondentes. E estamos aí trabalhando, que é uma coisa que nos dá bastante trabalho, mas muita alegria, porque realmente conviver com arte é uma coisa espetacular. Primeiro, a obra de arte em si já é uma coisa maravilhosa. Segundo, tanto o artista, no caso do artista, quanto no caso do proprietário dessas obras-primas, são pessoas muito especiais. Então, o convívio, tanto com o vendedor, quanto com o comprador, e quanto com o produtor, no caso do artista, quando antigamente se trabalhava muito com artistas, é um convívio muito agradável. Então, estamos há 55 anos nesse trabalho que só me enche de alegria por ter sido fundador. Esse negócio, quando ele fala em convívio agradável, tem aí uma coisa muito importante. É a alegria e a felicidade máxima que eu acho que um pai pode ter de trabalhar com a filha. Porque Luciana, sua filha, é a executiva na ponte aérea Rio-São Paulo da Galeria de Arte Ipanema. Agora, o Luiz, e naquela época eu acompanhei de certa forma este mercado, porque curiosamente eu estava trabalhando no Banco Nacional de Minas Gerais com o José Luiz Magalhães Lins. O José Luiz Magalhães Lins, talvez os mais jovens não saibam, este foi o maior, o principal modernizador do sistema bancário brasileiro. Tivemos grandes banqueiros na história, Clemente Mariani, Walter Moreira Salles, Gastão Vidigal, mas quem inovou, quem modernizou, quem abriu os bancos foi o José Luiz Magalhães Lins, em vários aspectos, o crédito pessoal e apoiando a cultura. As editoras de livros, todas as editoras, o cinema novo. E o Zé Luiz criou no Nacional, que tinha a Companhia de Crédito, Financiamento e Investimento, a Sinal,
a venda de quadros pelo crédito direto ao consumidor. Você podia comprar um quadro e pagar em 24 meses. E isto coincidiu mais ou menos com a época da Galeria Ipanema. E você começou logo e ainda vende quadro à prestação? Como é que é essa mecânica? Vender quadro à prestação pelo sistema brasileiro de financiamento, por exemplo, das financeiras ou dos próprios bancos, não é fácil, porque o comprador do quadro geralmente é uma pessoa capitalizada. E o juro não é muito acessível, é um juro bastante caro para quem tem dinheiro, entendeu? Então, usa-se muito pouco crédito, financiamento e investimento. Antigamente usava muito mais. Quer dizer, nós tivemos entre os nossos patrocinadores companhias de seguro e companhias de crédito, financiamento e investimento, em São Paulo principalmente. Entre os nossos patrocinadores na época, tínhamos a Sul América de Seguros, a Real de Seguros e a Icatu de Seguros, por exemplo, a parte seguradora. E o Banco Noroeste do Estado de São Paulo e o próprio Banco Nacional, na época, todos procuravam a gente, porque realmente é um grande negócio, porque o comprador de obras de arte é uma pessoa do melhor calibre financeiro e que é um sonho de qualquer emprestador de dinheiro. E uma coisa curiosa é que, naquela altura, os grandes homens da comunicação no Brasil, eles todos tinham um vínculo muito forte com as artes plásticas. Por quê? O Paulo Bittencourt, do Correio da Manhã, ele foi o grande promotor, através da sua segunda mulher, a Nilmar Muniz Sodré, do Museu de Arte Moderna do Rio. O Assis Chateaubriand dá nome ao MASP, que talvez seja o mais importante museu de arte moderna e contemporânea da América Latina. América Latina, exatamente. O Roberto Marinho tinha uma coleção pessoal na sua casa e também no Globo, que depois deu até um belíssimo livro, a coleção Roberto Marinho, que hoje está aberta lá na casa do Cosme Velho. E o Adolfo Bloch, a Manchete, na sua sede da Praia do Russell, tinha quadros, uma coleção de muitos Manabumab, Volve. E hoje você tem empresas, por exemplo, a coleção os Portinares do O Cruzeiro, parece que estão na América, né? Foi o Chase Manhattan Bank que ficou com aquilo? Não. Os Portinari do O Cruzeiro, hoje em dia, eles acabaram ficando com o Banco Português do Brasil, que os deu como dação de pagamento ao Banco Central. A grande parte desses Portinari, não sei se foram todos. E o Banco Central tem um acervo grande, então. Tem um acervo porque aquele Banco Santos, o homem tinha uma coleção que não tinha tamanho. O Edemar. O Edemar Cid Ferreira, e as coisas dele estão indo a leilão, e vai ter, parece que agora, em setembro, um segundo lote dos leilões do Edemar, do Banco de Santos, e artistas importantes, americanos, internacionais, da maior qualidade. Entre eles, por exemplo, tem um Frank Stella, que é um grande artista americano, tem um quadro pequenininho, de 14 metros, só para o museu, né? Com 14 metros de comprimento por 6 metros de altura, que vai a leilão agora em setembro. Agora, hoje o Brasil carecia de uma legislação que incentivasse o mecenato artístico, né? Incentivar uma grande empresa, um grande banco, a comprar no leilão e doar para o MASP, para o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, enfim, como em outros países existe este mecenato, né? Existe um incentivo fiscal, vamos falar principalmente dos Estados Unidos, que é a meca do capitalismo, um incentivo fiscal para todo e qualquer tipo de doação, por exemplo, de obras de arte para os museus. E isso é dedutível do imposto de renda. O museu mais importante do mundo, que é o MoMA, foi criado pela a mãe do David Rockefeller, a senhora Abby Rockefeller,
porque para ajudar os artistas, que eram artistas espetaculares, e morriam de fome em 1929. Então eles criaram o MoMA em Nova York. E junto com, posteriormente, veio uma legislação que incentivava as pessoas doarem coisas para o MoMA, dando nome às salas lá. E, por exemplo, a parte mais importante latino-americana é da família Cisneros, que veio da Venezuela, são riquíssimos e doaram mais de uma sala lá para o cheio. Ultimamente fizeram uma doação de aproximadamente 90 obras de arte da melhor qualidade ao MoMA, ao Museu de Arte Moderna. E é uma pena, né, a Venezuela, que tinha esta elite generosa, né, está nesta situação de hoje, lá com seus bolivarianos. Mas o MoMA tem no seu acervo permanente uma grande artista brasileira, que é Maria Martins, que foi embaixatriz do Brasil nos Estados Unidos durante toda a guerra. Era a mulher do embaixador Carlos Martins. E é das poucas brasileiras que estão presentes em museus internacionais, né? Eu diria que lá no MoMA, por exemplo, temos a Lígia Clark, tem muitos outros, além da Maria Martins. Agora, a mais importante, a mais cara de todos, é a Tarsila do Amaral, que acabou de ser comprada pelo MoMA. Estima-se em 20 milhões de dólares. Comprou de quem? De uma coleção de São Paulo, mas esse valor é um tabu, porque existe uma confiabilidade mútua de não divulgar valores, entendeu? Mas foi uma Tarsila, eu acho que de 1929, e antiga, que eu acho outras muito mais bonitas, mas essa foi a que o MoMA escolheu para comprar. Aí, evidentemente, que quem comprou o MoMA com as verbas próprias, mas tudo com dinheiro doado por americanos, como os Rockefeller antigamente, como as grandes indústrias, todas ajudavam o MoMA, e a Goodyear, todos aqueles grandes Ford, todos a General Motors, todos davam dinheiro para o MoMA. Evidentemente, ainda tinha um retorno cultural e tinha um retorno financeiro, ao não ser necessário pagar imposto sobre isso. E a divulgação, né? E a Tarsila do Amaral, que é uma referência da nossa pintura moderna, contemporânea, ela é a atração do Museu de Buenos Aires, não? Do Constantini. É o Malba, né? Malba. O Malba, o Constantini, ele comprou esse quadro por $1.450.000 há 15 anos atrás, aproximadamente 15, 20 anos atrás, e de lá para cá recebeu N ofertas, muitas vezes maior, e ele nunca quis vender. Ele me falou, se eu vender esse quadro, que é uma atração do meu museu, o grande número de colecionadores que vêm ao meu museu para ver o museu por causa desse quadro deixariam de vir. E ele mexe com o mercado de arte também? Ele compra e vende? Não. Ele só compra? Só compra. E qual é o negócio dele? O negócio dele é imobiliário. Ele faz, faz muitos negócios imobiliários, principalmente em Miami. E todos os empreendimentos imobiliários dele, aqueles condomínios, aqueles edifícios espetaculares, tem sempre na entrada esculturas e obras de arte da melhor qualidade, de artistas contemporâneos, artistas jovens, entendeu? Ou artistas importantes. Argentinos todos, não? Não, argentinos e cubanos. Hoje em dia, Cuba é um grande celeiro de artistas. Aqui não moram lá? Não moram. Alguns hoje em dia até moram, mas ficam todos pelo lado de Miami, que é onde tem um grande mercado americano, né? Mas é curioso isso, porque nós não temos artistas com liquidez no mercado internacional. Tem assim, Tarsila, mas a Tarsila é muito cara. Não tem tantos Tarsilas circulando no mercado. Pouquíssimos. Agora, qual é a explicação que você dá, conhecendo o mercado, conhecendo o mercado lá fora, por que nós não temos uma Frida Kahlo, que é mexicana, sucesso em qualquer lugar do mundo, você chega com um quadro daquele, você vende por milhões. Por que nós não temos
a um Botero, que até é muito contestado, tem gente que não gosta e tal, mas você chega nos Estados Unidos, um quadro dele está valendo mais de $1 milhão também. Como é que nós não temos, isto é como na literatura, nós adoramos o nosso Machado de Assis, que é o grande Machado e tal. Quem vendeu o livro lá fora, brasileiro, foi o Jorge Amado e o Paulo Coelho. Então, o que acontece? Nós não temos um Jorge Luiz Borges, um Mário Vargas Llosa, um Gabriel Garcia Marques, um Pablo Neruda, pelo amor de Deus, um Otávio Paz. O que há? Nós não conseguimos ter essa presença internacional. É porque falamos português só na nossa comunidade e a América Hispânica, o espanhol é mais divulgado e a Espanha é uma referência de cultura. Qual é a explicação que você dá de um país como o Brasil, e com talentos, com referências, não estar no circuito cultural mundial? Bom, vamos começar pela Frida Kahlo. A Frida Kahlo é mexicana. E o México é praticamente mais um estado americano. O Texas e aquela região toda ali, os Estados Unidos tomou numa guerra do México. Então ali se fala mais espanhol naquela região do que inglês. E a Frida Kahlo era a mulher do Diego Rivera, e o Diego Rivera começou, pelo fato de eles serem praticamente mais um estado americano. Os Rockefeller, por exemplo, aquele Rockefeller Center, mandaram fazer os painéis todos lá do Rockefeller Center, pelo fato de ser um artista conhecido e ser praticamente um americano, que falava espanhol, mexicano, em suma. Quanto à literatura, não sei. Eu não posso te dizer para dar uma opinião que não seja uma opinião que baseada em alguma coisa. Sobre a parte de arte eu posso te garantir. Mas, por exemplo, você e outros galeristas, que a galeria do seu porte tem no Brasil que é 3, 4, não tem mais do que isso. Então, no máximo 3. Então, você já vendeu algum Frida Kahlo, um Botero, ou já viu alguém mexer nisso em São Paulo? Já. Vira e mexe aparece um Botero. E quando aparece, tem uma liquidez muito grande, porque São Paulo, que é o maior centro financeiro do Brasil, tem grandes colecionadores que, com muito dinheiro e com muita vontade de ter obras espetaculares, e nas suas casas compram, desde que apareçam, porque é questão só de oferta, não é de procura. Oferta e talento. O Assis Chateaubriand foi um homem acima do seu tempo, um homem genial, e apesar do sucesso do livro do Jorge Moraes, sobre ele, Chateau, Rei do Brasil, ele não é reconhecido como deve ser. Primeiro, já me chateia o pessoal chamar o MASP de MASP. Não, o nome do MASP é Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand. Os paulistas têm umas coisas que eu não entendo, como o Hospital das Clínicas. O Hospital das Clínicas tem nome. Esse lá, que está cuidando da Covid, chama-se Centro Médico Governador Adhemar de Barros, que foi quem fez o Instituto Adolfo Lutz, fez o Emílio Ribas, mas a turma esquece essas coisas, é complicado isso. O Chateaubriand, no pós-guerra, daí a ideia do MASP, em que a Europa estava dizimada e sem dinheiro, ele foi lá e mobilizou os empresários brasileiros. Você vai ao MASP, é uma beleza. Tem lá as salas, quem é que dava? O Seabra, o Spiritan Jordan, os banqueiros, o Walter Moreira Salles, esses todos contribuíram para o MASP, daí o acervo. Os Matarazzo, o Matarazzo também. Aquela turma não, pesada. O Matarazzo deu pouco, ele brigou com o Matarazzo até porque o Matarazzo não deu. E aí ele ficou inimigo do Matarazzo. Mas tinha o Cresp, deu, enfim, aquelas grandes fortunas de São Paulo. Teve 2 que não deram e ele brigou. O Emílio de Moraes, pai do Antônio Emílio e dos outros, e o Matarazzo. Aí ele ficou com ódio dos 2. Até com uma certa razão. Porque o projeto era um projeto lindo e está lá.
Espetacular. É uma coisa, né? É. Fantástica. Então, mas então você acha que neste momento não podemos ter, digamos, uma perspectiva de... Porque agora a arte virou também investimento, porque não só tem um bom histórico, como o dinheiro já não rende juros. Com relação à importação de qualquer dessas obras espetaculares, nós temos aí uma barreira de 100 metros de altura, que são os impostos. Você, por exemplo, para importar uma obra de um artista brasileiro, para trazer do exterior uma obra de um artista brasileiro, para enriquecer o acervo cultural do Brasil, você paga quase 50% de imposto. Que é isso? Sim, senhor, quase 50%. Você está enriquecendo o patrimônio cultural do país, trazendo um artista brasileiro que produziu essa obra no Brasil ou no exterior. Você, para trazer ele de volta ao Brasil, para enriquecer a nossa cultura, tem um imposto de aproximadamente 50% apenas. Então, isso inviabiliza qualquer coisa, entendeu? Qualquer coisa. Os números não são pequenos, mais 50% até fica inviável. Deveria ser o contrário. Exatamente. Para tirar o quadro do Brasil, pagar um imposto, porque estaria desfalcando o nosso patrimônio. É uma loucura. Ô Luiz, você sabe que eu esqueci de dizer aos nossos amigos que nos distinguem com a audiência que eu recebi a recomendação de pessoas muito queridas que eu me controlasse para deixar você falar, porque no tempo que eu tinha um programa na Rede Vida, às vezes eu falava mais com o entrevistado. Mas eu acho que a coisa está equilibrada aqui. Eu estou te dando a oportunidade de dar o recado. O prazer de estar aqui com você e responder as suas perguntas, entendeu? A Galeria de Arte Ipanema não sei se já falei, é a mais antiga do Brasil. E está com um prédio feito por um artista, que é o arquiteto, o Miguel Pinto Guimarães, e um prédio em Ipanema, que é uma beleza. Olha aqui que beleza de prédio. Na quadra da praia. Tirar aqui um close, né? Depois vocês vão ver, tem umas fotografias que vão entrar aqui no nosso filme. Realmente, e o que você aconselharia hoje a um jovem casal? Porque essa turma, o mercado financeiro, está todo mundo ganhando muito dinheiro, muitos jovens. Qual é? Eles precisam de uma orientação. Quem é que dá essa orientação? É você ou é a Luciana? São coisas diferentes, quer dizer, eu sou um cara mais especializado em arte moderna, por a minha formação toda, esses 55 anos, quando nós começamos, os atuais modernos, eles eram contemporâneos. Volpe, que foi o primeiro quadro que a galeria... O primeiro quadro que a galeria comprou, em 1965, foi uma Madonna do Volpe, que era um sucesso, que até uma daquelas agendas que o Banco do Brasil fazia, com posters e tudo, essa Madonna foi reproduzida. E Mabes e todos. O Mabe foi a primeira exposição da galeria, o Mabe, a Tomi Otaki e outros japoneses. Desses japoneses, os mais importantes, hoje em dia, é a Tomi, e o Mabe vem em seguida, mas a Tomi bem mais na frente que o Mabe. Foi uma questão mercadológica, inclusive porque em São Paulo foi feito o Instituto Tomi Otaki. Esse Instituto Tomi Otaki é um projeto lindíssimo, feito por um arquiteto maravilhoso, que é o Rui Otaki, filho dela, e que fica lá perto, na continuação da Faria Lima, que é uma coisa espetacular, é onde fica a sede do Laboratório Axê, os escritórios do Laboratório Axê, entre outras coisas. Grande escritório de advogados também tem para lá. É o Instituto Tomi Otaki, que é uma coisa espetacular, que eu sugiro quem não conhece, conhecer. Vale uma ida a São Paulo só para ver as coisas que tem lá dentro. E uma beleza é que São Paulo tem coisas fantásticas. O Museu da Casa Brasileira, com os móveis brasileiros na Faria Lima, que foi uma doação do Almeida Prado, casado com uma Crespi. O Conde Rodolfo Crespi,
que foi uma figura marcante, foi o maior industrial têxtil do Brasil, criou o Clube Juventus em São Paulo, porque ele era torcedor do Juventus na Itália, e ainda foi um mecenas na Itália, porque ele doou um hospital, um asilo, e em reconhecimento a isso, o rei Vittorio Emanuele, parece que por sugestão do Mussolini, tenho aqui o busto dele, deu-lhe o título de conde e aos filhos, porque ele foi dando mais coisas na obra social. E uma das filhas era a Renata Almeida Prado Crespi, e que doou esta casa com os móveis brasileiros, que são de muito boa qualidade, uma boa herança portuguesa que nós temos. Espetacular. Esse Museu da Casa Brasileira é uma coisa espetacular. Vale. São Paulo, hoje em dia, é o centro além de centro financeiro, virou centro cultural. O Rio deixou de ser capital, infelizmente, e a cultura e a arte acompanham o movimento financeiro, entendeu? Então, São Paulo hoje em dia... Mas os jovens estão comprando a arte moderna ou estão mais na contemporânea? Não, os jovens começam pela arte contemporânea porque é mais barata, custa menos dinheiro. Mas assim que podem, eles partem para a moderna por uma questão, muitas vezes, de status e de investimento. E como é que está algo contemporâneo? Eles resistem muito tempo no mercado ou é tudo o voo da galinha? Não, tem... A gente ouve falar nos nomes, que eu não vou citar aqui para não derrubar ninguém, mas falam, 2 anos depois não vale nada, ninguém fala nada. Eu vou citar apenas 2 grandes exemplos de 2 mulheres brasileiras, a Beatriz Milhazes e a Adriana Varejão, que são um sucesso internacional, mas brutal, de procura e de preço. Então, e o Ivo, o Gonçalo Ivo, como é que está? Eu conheço pouco o Gonçalo Ivo. Mas ele chegou a andar lá fora e tal. Eu não sei, é muito ruim você dar uma opinião de uma coisa que você não conhece direito, entendeu? Eu conheço ele muito bem, é um ser humano espetacular, mas não tem... E o pai era meu amigo, uma grande figura, um grande poeta, Ledo Ivo, da Academia Brasileira de Letras. E o filho do Melo Mourão também, o Tuca. Tunga. Tunga. Esse morreu há pouco tempo. Esse é um grande escultor. É um ser... Eu fui a uma exposição dele no Orangerie, em Paris. Sim, ele tinha em Paris, apenas no Louvre, na entrada na pirâmide de vidro, que foi um projeto dos grandes arquitetos internacionais, um chinês chamado Li Pei. Bem na entrada do Louvre tinha uma instalação espetacular do Tunga. Que até um amigo meu tem uma série dessa aqui, é um grande colecionador brasileiro jovem, que é até do Conselho do Museu de Arte Moderna Brasileira, Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Do Rio. Do Rio. O Museu de Arte Moderna de São Paulo tem, inclusive, no seu conselho, e tem um conselho dos jovens, que estão sendo atraídos para o MASP, essa obra extraordinária que a gente não pode deixar de reconhecer, não só Assis Chateaubriand que o criou, como aqueles que enfrentaram os períodos mais difíceis do MASP recentemente, como Júlio Neves, o grande arquiteto, a grande referência em São Paulo na cultura, o Júlio Neves, auxiliado pela Beatriz Pimenta Camargo, pela Neide Hermílio de Moraes, enfim, inclusive o Paulo Maluf, que também ajudou muito o MASP, né? E inaugurou a Casa Brasileira, quando tinha como secretário de Cultura o nosso querido Cunha Bueno. Nossa, ele teve o Cunha Bueno e depois teve o Rodolfo... oh, meu Deus do céu, o Rodolfo, irmão da Luísa Almeida Braga, como é o nome dele? Rodolfo Conder. Conder, isso. Que foi secretário do Maluf e prefeito de São Paulo. Apesar de ter uma vida ligada ao Partido Comunista.
mas a cultura não tem ideologia, né? O Roberto Campos ficou muito amigo, daí ele tinha o patrimônio que o Roberto Campos deixou para a família, além da casa que morava, eram os quadros, que ele comprou baratinho, quando o Portinari e o Di Cavalcanti passavam lá em Los Angeles, e ele comprava por $80, $100, um quadro para ajudá-los. E do Portinari, ele tem, hoje deve estar com a família, um imenso o croquis do Guerra e Paz. O estudo do Guerra e Paz, a lápis, que deu a base do trabalho do Guerra e Paz, o Roberto tinha. E o MAB, de quem ele era íntimo amigo, e aconteceu uma coisa curiosa. Imagina que o MAB foi fazer uma exposição em Tóquio e pediu ao Roberto 4 quadros que ele tinha. O Roberto emprestou. E o avião da Varig caiu no voo entre Los Angeles e Tóquio. O Roberto ficou muito chateado, mas disse: eu não posso falar nada porque eu não paguei por esses quadros, ele me deu de presente. E passaram-se os anos. Um dia, o Roberto disse para mim, disse assim: imagina que coisa maravilhosa que foi. O MAB desistiu de achar aqueles quadros e me deu 4 outros quadros. O MAB eu conheci muito bem, foi a primeira exposição, ele fez parte da primeira exposição na galeria no Copacabana Palace em 1965, era uma pessoa, primeiro era um grande artista, e segundo uma pessoa muito boa, muito caridosa, entendeu? Não tinha nenhum apego, esses artistas geralmente não têm apego a dinheiro, essas coisas, ele tem muito mais ao prestígio e à cultura. Mas o MAB sempre às vezes tem uma mulher ou um filho que gosta de... isso é depois. Essa sempre tem. A descendência muitas vezes... Olha, o papo está muito bom, mas não vamos cansar os nossos amigos, não vamos fazer outros encontros desses aqui, com meu amigo Adelson Pinto, foi meu colega na Rede Vida de Televisão, e me estimula muito a essa ousadia. Luiz, eu queria te agradecer a sua vinda aqui, essa sua exposição, sem cobrar cachê. Então, eu acho que foi um bom encontro e nós temos tantos amigos comuns que certamente estão nos dando o privilégio da sua audiência. Bom, eu vou responder agora no final uma pergunta que você me fez lá na frente, eu guardei para o final. A galeria, nesses 55 anos, teve muitos e muitos e muitos artistas, e particularmente dois deles, o Di Cavalcanti, que foi nosso artista exclusivo, a filha dele casou-se com um primo meu, e o Cruz Dias, que morreu no ano passado, que foi o maior artista cinético vivo do mundo. Era um venezuelano radicado em Paris, um amor, um gênio cultural, um gênio artístico e um gênio humano, entendeu? Uma pessoa sensacional e que nos deixou muita saudade. Fez agora, a semana passada, 1 ano do falecimento dele. A família me convidou para nos juntarmos a eles, a família, com pouquíssimas pessoas, para irmos ao enterro dele em Paris, e fomos com muita tristeza pelo fato de ele ter morrido, mas com muito orgulho e com muita satisfação de nós termos sido diferenciados. E isso começou inicialmente pelo trabalho e depois se tornou uma amizade pessoal e familiar. E tem no acervo da Galeria Ipanema? Tem alguns. Nós somos me diga uma coisa que eu esqueci de perguntar, que eu acho importante. As galerias em Nova York, por exemplo, você pode visitar o acervo e tal. Aqui, alguém que está passando ali por Ipanema, pela Aníbal de Mendonça, pode entrar e visitar o acervo? Claro, você tem exposto? Você tem uma sala de exposição? Então tem. São 2 andares. A porta está sempre aberta. Hoje em dia, por causa da pandemia, com horário de 11 às 6. Antigamente era das 10 às 8. Uma questão de sanidade momentânea. E qualquer pessoa pode entrar. No segundo andar tem uma parte mais exclusiva que tem que pedir se pode visitar. É para ser visitado, mas tem que perguntar. Pode até um grupo de senhoras ou de jovens pedir e marcar
Ir em 8, Ah, 10 tem. pessoas. Vira e mexe, tem, por exemplo, escolas, quando tem uma exposição, as escolas mandam os alunos. Tem grupos de sociedade de senhoras e moças, entendeu? Que fazem hoje em dia de um programa visitar as galerias, os museus, vira e mexe, aparece lá uma, eles avisam que vão. Tem sempre um café, uma água, um biscoitinho para elas lá, e é uma festa para elas, entendeu? Bom, se pelo Facebook, pelo Instagram, pelo próprio canal do YouTube, se a reação for positiva, eu vou voltar aqui com outros amigos. Não sei se vou conseguir sempre do padrão do Luiz Sérgio, mas vamos voltar a estar juntos aqui. Muito obrigado, Luiz, muito obrigado a vocês. Muito obrigado a você, Aristóteles. Esse padrão é sentimental, não tem nada de pessoal nem profissional.